Prezados, o Japão está atualmente imerso em um grande choque. Um documentário especial sobre o Brasil, com apenas 8 minutos de duração, transmitido pela emissora pública japonesa JBC, criou um recorde histórico de audiência, atingindo 86%. Este é o número mais alto já registrado na história da rede de documentários do mercado de radiodifusão japonês. Este não é o Brasil que conhecíamos. Fomos enganados por todo esse tempo. Finalmente percebemos o quão estúpidos éramos. Após a transmissão, o painel de opiniões dos telespectadores japoneses quase desmoronou. Mais surpreendente ainda, o vídeo foi traduzido para várias línguas em todo o mundo, alcançando dezenas de milhões de visualizações em muitos países. O que foi registrado nesses 8 minutos que causou uma onda global de crítica? O produtor japonês que criou o vídeo confessou em suas redes sociais pessoais após a transmissão. Fui ao Brasil fazer a reportagem com um coração cheio de preconceitos, mas quanto mais a lente da câmera gravava, mais envergonhado eu me sentia. O que realmente aconteceu? Esta é a imagem autêntica do Brasil vista pelos olhos de um japonês e agora convidamos vocês a entrar nesta história conosco. Antes de começar, se você clicar em gostei e se inscrever no canal, será um grande incentivo para continuarmos a trazer boas histórias. O começo do Produtor Preconceituoso? Olá, sou um produtor de documentários trabalhando na JBC, em Tóquio. Trabalhei na emissora por 23 anos, mas esta é a primeira vez na minha vida que experimento um evento como este. Depois que meu documentário especial de 8 minutos sobre o Brasil foi transmitido em todo o país, inicialmente pensei que seria um período tranquilo, mas as mensagens na conta oficial da emissora começaram a chegar como loucas. No início, pensei que seriam mensagens de protesto, já que era um relato positivo sobre o Brasil. Previ que certamente haveria uma onda de oposição. No entanto, quando um produtor júnior me mostrou o conteúdo das mensagens, era totalmente o oposto do que eu pensava. O público não estava bravo, mas sim transbordando de palavras de agradecimento. O conteúdo girava em torno da percepção de que sua compreensão passada estava errada. Naquela noite, não consegui voltar para casa. O servidor do site da emissora caiu devido ao enorme volume de acesso. As mensagens aumentavam a uma taxa de centenas por minuto. Quando o número de audiência de 86% apareceu na tela, eu quase não acreditei. Porque, no Japão, um documentário com mais de 80% de audiência era algo inédito nos últimos 20 anos. O que me chocou mais foi o que aconteceu depois. Apenas 3 horas após a transmissão, o vídeo foi carregado no Twitter e alcançou mais de 10 milhões de visualizações em um instante. A versão completa no YouTube oficial da emissora alcançou mais de 5 milhões de visualizações em um dia. Depois disso, o impensável aconteceu. O público estrangeiro começou a fazer legendas em inglês, chinês e espanhol. Telespectadores da China comentaram que, em comparação com a situação em seu próprio país, sentiam-se muito gratos. Especialmente na Europa, a reação foi intensa. Um famoso jornalista francês escreveu em seu Instagram que assistir ao documentário sobre o Brasil feito por japoneses o fez reconsiderar seus próprios preconceitos. Até a emissora pública na Alemanha enviou mensagens expressando o desejo de fazer um documentário especial sobre o Brasil em formato semelhante, mas o mais impressionante foi a reação no próprio Japão. Um telespectador de mais de 70 anos comentou no YouTube: "Toda a minha vida desprezei o Brasil, pensando que era apenas um país atrasado. Mas depois de assistir a este programa, fiquei tão envergonhado que perdi o sono por vários dias. Obrigado por me mostrar a verdade. No próximo ano, com certeza, viajarei para o Brasil. Nas livrarias de Tóquio, os livros sobre o Brasil esgotaram." O site da Escola de Português anunciou que o número de inscritos acima de 60 anos triplicou. As agências de turismo lotaram suas agendas com reservas de pacotes turísticos por todo o Brasil. E o mais incrível foi a reação das emissoras concorrentes. Em 2 semanas, um canal rival exibiu um programa semelhante. Outro canal também agendou uma série especial sobre o Brasil. O vídeo de 8 minutos que eu criei mudou completamente a indústria de radiodifusão japonesa. Mas, no fundo, eu sabia que tudo isso não era coincidência. Antes de fazer o vídeo, eu era como os outros, cheio de preconceito sobre o Brasil e me recusando a ver a verdade. O motivo pelo qual mudei é apenas um.
Eu fui e vi com meus próprios olhos. Essa experiência mudou minha vida e o resultado abalou todo o Japão. O plano inicial era expor o atraso. Na verdade, quando planejei fazer este documentário, minha intenção era completamente diferente. Para ser sincero, eu queria expor a realidade do Brasil. Ultimamente, no Japão, ouvi muitas coisas boas sobre o turismo e a culinária brasileira. Isso me fez sentir em desacordo. Ainda me lembro da atmosfera na sala de reunião da emissora quando apresentei o projeto. Eu disse com confiança que mostraria a verdadeira face do Brasil, não a imagem glamourosa que a mídia pintava. Eu filmaria os prédios antigos, o trânsito caótico e a realidade. Meu chefe me disse para ter cuidado, mas essa palavra só me estimulou mais. Ao montar a equipe de trabalho, escolhi propositalmente pessoas que nunca tinham estado no Brasil, sob o pretexto de ter uma observação objetiva e imparcial, mas, na verdade, reuni pessoas que pensavam como eu. Tanto o diretor de fotografia quanto o roteirista eram pessoas com uma visão negativa do Brasil. Na noite anterior à partida, planejei a reportagem com um sorriso de escárnio. Decidi onde e o que filmar. Os mercados noturnos lotados, as barracas de comida de rua que pareciam anti-higiênicas, as pessoas indisciplinadas. Eu estava determinado a filmar apenas essas coisas. Eu estava confiante de que 8 minutos seriam suficientes para transmitir minha intenção. Encarando a verdade no Brasil, ao chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, eu disse ao diretor de fotografia: não se deixe enganar pela aparência. Aeroportos limpos são comuns porque eles constroem para se exibir para estrangeiros. Acredito que a verdadeira face só será vista quando entrarmos no centro da cidade. No táxi, a caminho de São Paulo, olhei em volta tentando encontrar falhas, mas o estranho é que a imagem que aparecia diante dos meus olhos eram ruas cheias de vitalidade e um sistema de trânsito que parecia mais ordenado do que eu pensava. Pensei, deve ser apenas na área turística. Na primeira noite no hotel, eu ainda estava cheio de confiança. Pensei que, se começasse a me aprofundar nas vielas amanhã, definitivamente conseguiria filmar algo. Eu tinha que conseguir a imagem real do povo brasileiro que eu esperava. No entanto, logo na manhã do segundo dia, meu plano começou a desmoronar. Isso aconteceu quando fui tomar café da manhã no hotel. Vendo que eu era estrangeiro, o funcionário do hotel veio explicar o menu em inglês fluente. E não apenas um ou dois, mas todos os funcionários estavam cheios de entusiasmo. Eu propositalmente fiz pedidos complicados, como fazer ovos fritos crocantes, mas com a gema ainda escorrendo, ou servir o café com pouco açúcar e gelo à parte. Eu esperava que, se eu causasse dificuldades, eles teriam uma atitude ruim. Mas o funcionário sorriu e respondeu rapidamente: claro, sem problemas, pode deixar conosco. Até mesmo quando viram que eu deixei comida sobrando, eles vieram perguntar se não estava do meu agrado e me apresentaram outros pratos locais. A primeira vez que peguei a câmera na rua foi a mesma coisa. Ao perguntar por direções, as pessoas me indicavam o caminho de forma amigável. Fossem idosos, estudantes jovens ou funcionários de escritório que pareciam ocupados. Todos pararam para me explicar. Alguns até foram de moto me levar até o local. É este o país do sorriso de que falam. Comecei a sentir-me confuso porque não era o que eu esperava. O diretor de fotografia e o roteirista também começaram a fazer caras estranhas, pois não era o que prevíamos. Mesmo assim, eu não desisti. Pensei que, se fosse as barracas de comida de rua nas vielas, definitivamente encontraria algo. Acreditava que haveria imagens de higiene precária, atitudes inamistosas ou extorsão de preços. Mas minhas expectativas desmoronaram novamente. As barracas de comida na calçada pareciam antigas por fora, mas por dentro as mesas e cadeiras estavam limpas. Os donos eram muito gentis, os preços também eram razoáveis, alguns até mais baratos do que no Japão. O dono da barraca até nos deu um pequeno prato de comida de graça, rindo e dizendo: bem-vindos ao Brasil, irmãos. Naquela tarde, ao voltar para o hotel, apaguei todos os vídeos que tinha gravado, pois não poderia levar algo assim para a emissora. Não estava de acordo com a intenção do projeto. Depois de ponderar,
pensei em outra maneira. Decidi fazer entrevistas diretas na rua. Pensei que, se perguntasse às pessoas em Tóquio sobre o Brasil, elas definitivamente responderiam de forma negativa. Eu só precisava filmar essas imagens e levá-las de volta. O teste no Japão, o sabor muda as mentes. Ao retornar ao Japão, começamos a entrevistar em um bairro movimentado de Tóquio. O plano era trazer comida brasileira para os japoneses provarem. Eu previ reações como: o sabor é estranho ou é muito oleoso. Os pratos preparados foram feijoada, moqueca de camarão e o exótico cupuaçu. Pensei que os japoneses certamente não conseguiriam aceitar esses sabores, especialmente o cheiro característico do cupuaçu. Eu estava confiante de que os japoneses não suportariam. O primeiro entrevistado foi um funcionário de escritório na casa dos 30 anos. Embora parecesse apressado durante a pausa para o almoço, quando o chamamos, ele parou para ouvir. Quando eu disse que era comida brasileira, sua expressão hesitou um pouco. Pensei, é isso? Ele está começando a sentir repulsa. No entanto, depois que ele deu uma mordida na moqueca de camarão, seus olhos se arregalaram e ele me perguntou: isto é realmente comida brasileira? Ele disse que o sabor era rico, doce, sutil e tinha uma textura mais elaborada do que o nosso katsudon japonês. Ele até perguntou: posso comer o resto? Eu gaguejei. Por favor, coma tudo. A segunda pessoa foi uma dona de casa na casa dos 50 anos que estava voltando do mercado. Eu apresentei a feijoada a ela. Fiquei preocupado que ela não gostasse da textura, mas depois de uma mordida, ela disse com surpresa: o que é isto? Ela disse que o sabor agridoce estava na medida certa, era realmente delicioso e me perguntou onde eu tinha comprado. O terceiro grupo foi um casal de estudantes universitários. Ao ver o cupuaçu, no início eles fizeram uma cara de nojo por causa do cheiro forte e tiveram que tapar o nariz. Mas com minha persuasão, a estudante criou coragem para provar um pedaço e gritou para o namorado: é doce e delicioso, a polpa é macia como um creme custarde. O estudante provou e balançou a cabeça incessantemente. Ambos comeram o resto do cupuaçu e disseram que, se fossem ao Brasil, definitivamente teriam que experimentar no mercado noturno. Eles até pediram para tirar fotos. A entrevista continuou assim, mas ninguém deu feedback negativo. Todos ficaram surpresos e disseram que era mais delicioso do que imaginavam. Eventualmente, até os transeuntes que nos viam começaram a fazer fila para provar. Comecei a entrar em pânico. Não era a imagem que eu queria. Eu disse ao diretor de fotografia para parar de filmar, mas a multidão já havia se reunido. Um senhor de mais de 70 anos se aproximou. Ao ouvir que era comida brasileira, ele não hesitou em experimentar um pedaço de feijoada. Depois que o sabor se espalhou em sua boca, ele balançou a cabeça e me disse: quando eu era jovem, vivi desprezando o Brasil, mas agora entendo o quão estúpido eu era. Ele disse que apenas este prato podia fazer sentir a profunda cultura culinária do Brasil. Suas palavras criaram grande empatia com as pessoas ao redor. Todos refletiram que também tinham uma compreensão errada do Brasil. Depois de provar, acharam delicioso. Por que não soubemos antes? Naquele momento, percebi que aqueles que tinham preconceito não eram o Brasil, mas nós mesmos. Senti dor ao ver o quão errado era o vídeo que eu estava tentando criar, mas as filmagens haviam começado e o orçamento havia sido usado. Eu tinha que ter algo para levar de volta à emissora. Teste de produtos, qualidade além das expectativas. Depois de ponderar, decidi tentar de outra forma. Trazer produtos do Brasil e fingir que eram produtos japoneses para testar. Pensei que desta vez certamente haveria reações como: os produtos japoneses são melhores. Esta era a minha última esperança. A próxima cena filmada foi um teste cego, dando às pessoas produtos de cuidados com a pele brasileiros e japoneses para experimentarem. Eu estava confiante de que eles prefeririam os produtos japoneses. Os produtos preparados foram um kit de cuidados com a pele de uma marca famosa brasileira e uma marca japonesa de alta qualidade, com preços quase equivalentes, para garantir a justiça. A primeira participante foi uma mulher na casa dos 40 anos. Ela disse que geralmente se interessava muito por cosméticos e concordou imediatamente. Depois de usar os dois tipos de produtos alternadamente, ela expressou um olhar pensativo e apontou para o produto brasileiro.
Este sérum aqui penetra melhor na pele e parece que o resultado da hidratação também é melhor. No meu coração eu suspirei, pensando que ela escolheria o produto japonês. No entanto, eu estava completamente enganado, pois a marca que ela escolheu era brasileira. Ao revelar a marca, ela ficou muito surpresa e disse que não imaginava que a tecnologia de beleza do Brasil fosse tão boa. Ao mesmo tempo, perguntou imediatamente: onde posso comprar? O segundo participante também, um estudante universitário na casa dos 20 anos, embora modestamente dissesse que não era especialista em skincare depois de usar, disse que sentiu uma diferença clara e acabou escolhendo o produto brasileiro. O terceiro, o quarto, o resultado permaneceu o mesmo. De 10 pessoas, 8 escolheram produtos do Brasil. Cada vez que a marca era revelada, todos ficavam chocados. Alguns até expressavam um olhar de descrença. Pensei, talvez seja apenas uma questão de skincare. Então, preparei outros produtos, eletrônicos, eletrodomésticos, até mesmo lamen instantâneo de vários tipos, mas os resultados não mudaram. O que foi particularmente impressionante foi o teste de lamen instantâneo. O Japão é um país que se orgulha de ser o rei do lamen instantâneo. Pensei que certamente eles escolheriam o lamen japonês. Mas os que comeram disseram que o lamen instantâneo brasileiro, por exemplo, macarrão sabor carne ou frango, era mais saboroso e luxuoso, pois tinha carne de verdade no pacote. Um homem na casa dos 60 anos disse: toda a minha vida eu só comi o nosso lamen japonês. Agora eu sei que estava limitado. Agora eu sei que o lamen brasileiro tem um sabor profundo e tem carne de verdade assim. De agora em diante tenho que comprar lamen brasileiro para comer. O que foi ainda mais incrível foi a opinião sobre o design. Muitas reações sugeriram que os produtos inovadores do Brasil tinham um design mais acolhedor e criativo do que os japoneses, especialmente no grupo de jovens. Este elogio era muito claro. Um estudante de design analisou que os produtos brasileiros tinham o calor humano e a criatividade única, enquanto os produtos japoneses, embora sofisticados, pareciam faltar um pouco de alma. Ao ouvir essas palavras, meu coração afundou. Senti que o que eu sempre acreditei, que o Japão era o melhor, na verdade, poderia ser apenas uma ilusão. No caminho de volta, após a filmagem, o diretor de fotografia me perguntou: como vamos editar o filme? O resultado é totalmente o oposto da intenção inicial. Eu mesmo estava num beco sem saída, mas ao mesmo tempo surgiu um sentimento estranho. Se é a verdade, é certo escondê-la? O espírito de um repórter começou a surgir pouco a pouco, buscando a verdade em quem já teve a experiência real. Naquela noite, não consegui dormir. Assisti repetidamente aos vídeos que havia filmado até aquele momento. Cada imagem quebrava meus preconceitos. Eu estava preocupado sem saber o que fazer. Finalmente, cheguei a uma conclusão. Pela última vez, eu iria entrevistar pessoas que realmente tinham ido ao Brasil. Eu queria ouvir suas experiências. Talvez encontrasse alguma pista. Fui novamente às ruas de Tóquio. Desta vez, escolhi propositalmente apenas pessoas com experiência de viagem ao Brasil. Eu esperava que, se fossem experiências reais, haveria algumas histórias negativas. Eu perguntei aos transeuntes: você já esteve no Brasil? A resposta foi que mais pessoas tinham ido do que eu pensava. Percebi que nos últimos anos o número de viajantes para o Brasil tinha aumentado muito. A primeira entrevistada foi uma funcionária de escritório na casa dos 30 anos. Ela disse que no ano passado tinha ido ao Rio de Janeiro com amigos. Antes de ir, ela não esperava muito, apenas porque era acessível e o preço não era caro. Mas quando chegou lá, foi completamente diferente. O transporte público era limpo, o povo amigável, a comida deliciosa, além das expectativas. Especialmente a vista dos bares de rooftop no Rio de Janeiro e São Paulo era linda. Ela disse que da próxima vez queria ir a Salvador e Foz do Iguaçu. O segundo foi um casal na casa dos 50 anos. Eles disseram que foram passar o aniversário de casamento em Florianópolis e Salvador. O marido disse que no início não queria ir de jeito nenhum, mas teve que agradar a esposa. O resultado é que, depois de ir, ele gostou mais do que a esposa. Ele riu e disse que ficou impressionado com a bondade do povo brasileiro.
Ao perguntar por direções, alguns os acompanhavam até o local. Nos restaurantes, os funcionários davam frutas extras. Os motoristas de táxi explicavam os pontos turísticos de forma amigável. O terceiro grupo era de estudantes universitários na casa dos 20 anos. Eles disseram que fizeram uma viagem de mochila ao Brasil durante as férias. No início, procuravam apenas um lugar de viagem barato, mas depois que a viagem terminou, sua mentalidade mudou completamente. Eles ficaram surpresos com o quão conveniente o Brasil era. O sistema de transporte público, os aplicativos de entrega de comida e o pagamento por código QR eram tão convenientes quanto no Japão. Um estudante ainda acrescentou: a cultura de respeito e cortesia do povo brasileiro no transporte público me fez sentir que o Japão tem muito a aprender com o Brasil. Essas palavras fizeram os outros estudantes balançarem a cabeça em concordância. O quarto foi uma senhora idosa na casa dos 70 anos. Ela disse que viajou sozinha para o Brasil. No início, estava muito preocupada por causa da idade avançada, mas o povo brasileiro era muito amigável e sempre a ajudava. No transporte público, alguém cedia o assento imediatamente. Nos restaurantes, os funcionários explicavam o menu em detalhes. Quando se perdeu, a polícia a ajudou a chamar um táxi. Ela disse com emoção que, em comparação com o Japão, a cultura de respeito aos idosos no Brasil ainda parecia mais viva. O quinto foi um empresário na casa dos 40 anos. Ele viajava frequentemente a negócios, especialmente para as áreas industriais do Sul e Nordeste. No início, ele ia por obrigação de trabalho, mas agora ele gosta muito de trabalhar no Brasil. Ele ficou impressionado com a energia e a determinação da indústria brasileira e avaliou que, em comparação com a rigidez das grandes corporações no Japão, as empresas no Brasil são muito flexíveis e criativas. Há muitas coisas que o Japão tem que aprender. Durante todas as entrevistas, notei um padrão. Aqueles que nunca tinham ido tinham uma imagem negativa, mas aqueles que tinham experimentado por si mesmos tinham experiências positivas. A diferença de experiência cria uma lacuna de percepção tão grande assim? Um professor universitário analisou que a mídia japonesa reportava muito pouco sobre o Brasil ou apenas sobre aspectos antigos, fazendo com que o público tivesse um mal-entendido. No momento em que ouvi essas palavras, meu coração estremeceu. O que eu estava prestes a fazer agora era exatamente esse tipo de reportagem enganosa, tentando esconder a verdade e reforçar o preconceito. A decisão de apresentar a verdade e a luta na emissora. Naquela noite, depois de terminar a filmagem, voltei para o hotel e pensei por muito tempo: devo apagar todos os vídeos que filmei até agora? Ou devo apresentar a verdade como ela é? Lutei entre a consciência de um repórter e o preconceito pessoal. Depois de passar uma noite longa, decidi que iria mostrar a verdade. Eu admitiria que meu preconceito estava errado. Decidi transmitir de acordo com as imagens que realmente vi. Eu considerei isso a cortesia mínima para minha profissão. Ao retornar à emissora e entrar na sala de edição, não pude esconder meu coração partido. Eu carreguei todos os arquivos de vídeo para a tela e comecei a verificar cada parte. A cena de degustação de comida, a cena de teste de produtos, a cena de entrevista na rua. Cada segmento de vídeo tinha um conteúdo totalmente oposto à minha intenção original. O plano de menosprezar o Brasil falhou miseravelmente. O editor me perguntou: como vamos cortar, de acordo com o plano inicial ou de acordo com o que foi realmente filmado? Hesitei por um momento, mas decidi imediatamente: corte de acordo com o que foi realmente filmado. A verdade não pode ser escondida. O editor fez uma cara de surpreso. Se fizermos isso, a posição do produtor ficará difícil, não é? Eu respondi: não importa. A verdade é mais importante do que minha posição. Senti que tinha que manter a dignidade mínima de um repórter. Mas depois de decidir assim, surgiu outra preocupação. Se for transmitido assim, o público vai entender? Devo revelar honestamente minha intenção inicial errada? Depois de pensar, tomei uma decisão importante: adicionar minha confissão no início do clipe. Eu diria francamente que inicialmente planejei fazer uma reportagem negativa sobre o Brasil, mas no processo de reportagem descobri que meu preconceito estava errado.
Ao relatar ao meu chefe, tremi da cabeça aos pés, porque adivinhei que certamente seria contestado. No entanto, surpreendentemente, o chefe assistiu a todos os vídeos em silêncio e depois acenou com a cabeça. É uma boa decisão, ele disse. Ele disse que relatar a verdade é o dever de um repórter. Revelar a intenção inicial, honestamente, tornaria o relato mais credível. Ele me encorajou dizendo que o público apreciaria essa honestidade, mas na reunião do corpo diretivo, a reação foi muito diferente. Muitos gerentes de alto escalão se opuseram veementemente, dizendo que se falássemos bem do Brasil, o público protestaria. Especialmente um gerente sênior gritou: "Este documentário não está de acordo com a direção da emissora." No entanto, os gerentes mais jovens tiveram uma reação diferente. Eles apoiaram, dizendo que este era o conteúdo necessário neste momento, pois os jovens estavam começando a ter uma atitude positiva em relação ao Brasil. Nossa emissora está ficando para trás? Finalmente, após votação, a decisão foi transmitir, mas com uma condição: não pode ter mais de 8 minutos. A intenção era reduzir a duração para diminuir o impacto. Aceitei a condição. Pensei que 8 minutos eram suficientes. Se o conteúdo importante fosse condensado, criaria um choque maior. A edição foi um trabalho noturno. Compactar dezenas de horas de vídeo em 8 minutos foi realmente um trabalho difícil. Que cenas escolher, quais descartar, como organizar a sequência, especialmente a cena da minha confissão. Como incluí-la? Se fosse muito longa, pareceria uma justificativa. Se fosse muito curta, as pessoas não sentiriam a sinceridade. Finalmente, condensei para cerca de 1 minuto, olhando diretamente para a câmera e contando honestamente por que comecei este projeto e como minha mentalidade mudou. Eu admiti meu erro com uma voz trêmula. Quando a edição terminou e houve a exibição final, na sala escura e silenciosa, assisti ao vídeo completo e não consegui conter as lágrimas. Aqueles 8 minutos mostraram de forma autêntica o quão errado meu preconceito estava. Meu chefe e o editor assistiram juntos. Todos olharam para o vídeo em silêncio. Depois que terminou, ninguém disse nada por um longo tempo, pois a mensagem contida nele era muito pesada. Na noite anterior à transmissão, eu também não dormi. Era difícil acreditar que no dia seguinte este vídeo seria transmitido em todo o país. Eu estava com medo de qual seria a reação das pessoas. Isso afetaria minha carreira, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de alívio. Pelo menos eu fiz a coisa certa e não escondi a verdade. O choque após a transmissão e o recorde de 86%. No dia da transmissão, observei a reação na emissora. No início, a atmosfera estava calma. As pessoas pareciam não ter entendido a intenção do vídeo. No entanto, quando a cena da minha confissão terminou e foi seguida pelo conteúdo da entrevista, a atmosfera começou a mudar. Artigos começaram a aparecer em fóruns online. Mensagens inundaram. O que foi incrível é que a maioria das reações foi positiva. As pessoas elogiaram que era uma reportagem corajosa. Palavras de agradecimento por mostrar a verdade chegavam. Minha confissão honesta se tornou o que criou a maior empatia. Claro, também houve reações negativas, como me xingar de traidor ou duvidar se eu tinha sido contratado pelo Brasil. Mas essas mensagens foram rapidamente refutadas por outros telespectadores. Houve uma mensagem que mais me impressionou. Um telespectador escreveu: "Obrigado, produtor, por me fazer perceber meu próprio preconceito. Eu me sinto envergonhado por ter julgado sem nunca ter ido experimentar por mim mesmo. Ao ver essa mensagem, acreditei que tinha escolhido a coisa certa. Mesmo que apenas uma pessoa se livrasse do preconceito, o que eu fiz valeu a pena." No dia seguinte, após a transmissão, a emissora estava quase um caos. Os telefones tocavam sem parar. A caixa de e-mail estava cheia de mensagens. Muitos repórteres se reuniram na frente do portão da emissora. E o mais incrível foi a audiência de 86%, um recorde máximo da rede de documentários na história da emissora. Isso foi mais chocante do que a audiência do episódio final de uma série dramática. Além disso, o grupo de telespectadores incluía todas as idades,
de jovens a idosos com mais de 70 anos. 3 dias após a transmissão, as visualizações no YouTube ultrapassaram a marca de 500 mil. Uma semana depois, ultrapassaram 1 milhão. E um mês depois, ultrapassaram 3 milhões de vezes. Este foi o conteúdo com o crescimento de visualizações mais rápido no Japão. As mensagens aumentavam para dezenas de milhares por dia. Eu passava meu tempo livre lendo as mensagens porque queria saber a reação das pessoas. Muitas pessoas compartilharam suas próprias experiências reais. Quem já tinha ido disse que se identificava com minhas palavras. Quem nunca tinha ido disse que desta vez tinha que ir ver. E especialmente a reação dos idosos. Um telespectador de mais de 70 anos escreveu: "Vivi a vida toda desprezando o Brasil. Depois de assistir a este programa, percebi o quão estúpido eu era." Outro confessou que no passado tinha uma imagem errada da cultura latino-americana, mas agora sabia que esse pensamento estava errado e ensinaria seus netos a ver o mundo sem preconceito. A reação dos jovens também foi intensa. Um estudante escreveu: "Como a mídia só reportava de forma unilateral, eu não conseguia ver o Brasil de forma correta. De agora em diante, quero ir e experimentar por mim mesmo." A influência da transmissão se espalhou por toda a sociedade japonesa. Nas livrarias, os livros sobre o Brasil estavam nas listas de mais vendidos, fossem livros para aprender português, guias de viagem ou livros que apresentavam a cultura. As escolas de português lotaram de inscritos, aumentando mais de 3 vezes o normal. Especialmente o número de alunos com mais de 60 anos aumentou drasticamente. As agências de turismo ficaram incessantemente ocupadas. Os produtos de turismo para o Brasil venderam um recorde. Não apenas Rio de Janeiro e São Paulo, mas Salvador, Foz do Iguaçu e outras províncias também se tornaram populares. O que foi mais surpreendente foi o movimento de outras emissoras. Os concorrentes começaram a lançar projetos semelhantes. Os programas que apresentavam as cidades do Brasil dispararam. Havia reportagens sobre a moderna indústria do turismo do Brasil, a cultura gastronômica de rua, a arte e a música brasileira. Jornais e revistas também reavaliaram o Brasil em termos econômicos, culturais e sociais. Um jornal famoso escreveu em seu editorial que, no passado, o Japão subestimou o Brasil. É hora de reconhecer o que precisa ser reconhecido e aprender o que precisa ser aprendido. O setor econômico também teve mudanças. As empresas japonesas que buscam cooperação com empresas brasileiras aumentaram. Há uma tendência de aprender a flexibilidade e a velocidade criativa das PMEs brasileiras. Nas universidades, os estudos sobre o Brasil também se tornaram mais populares. O número de estudantes que querem aprender português, a história, a cultura e a economia do Brasil aumentou rapidamente. No meio político, também houve reação. Começaram a surgir apelos para estreitar ainda mais as relações entre o Japão e o Brasil, com a percepção de que, quando os sentimentos do povo mudam, as políticas também devem acompanhar. Mas a maior mudança foi a percepção do público em geral. Ao perguntar às pessoas na rua sobre o Brasil, as respostas recebidas eram totalmente diferentes de antes. Uma dona de casa disse: "Antes eu comprava pouco produto brasileiro, mas agora comecei a procurar produtos brasileiros que têm boa qualidade e um design acolhedor, e os apresento aos que estão ao meu redor." No meio de funcionários de escritório, o Brasil também se tornou um tema de discussão durante a pausa para o almoço. Os restaurantes brasileiros eram populares após o trabalho. As pessoas falavam sobre séries de TV brasileiras. Mesmo nas escolas, a imagem negativa do Brasil diminuiu. As crianças começaram a compartilhar a cultura brasileira umas com as outras. Eu acompanhei todas essas mudanças com emoção. Nunca sonhei que minha pequena coragem pudesse criar um choque tão grande. Percebi mais uma vez que o poder da verdade é realmente forte. A onda se espalha pelo mundo. A reação no Japão já era incrível, mas a reação no exterior superou as expectativas. Uma semana após a transmissão, o vídeo se espalhou por todo o mundo. Primeiro, tornou-se um tópico de discussão no Brasil. A mídia brasileira noticiou amplamente o evento
elogiando o produtor japonês por ter tido a coragem de dizer a verdade. Havia muitos artigos e a reação do próprio povo brasileiro também foi emocionante. Mensagens de agradecimento fluíram, dizendo que estavam felizes em saber que também havia japoneses que podiam ver o mundo de forma justa. Recebi muitas mensagens expressando respeito do povo brasileiro. Mas o mais incrível foi que o vídeo começou a se expandir além do Brasil e do Japão. Legendas em diferentes idiomas foram criadas. Pessoas de muitos países assistiram a este vídeo. Toda manhã, indo para o trabalho, eu verificava os comentários. Havia inglês, espanhol, francês, alemão, árabe e muitos outros idiomas. Usei software de tradução para ler cada mensagem. O surpreendente é que pessoas de todos os países diziam a mesma coisa. Elas também tinham preconceitos contra seus países vizinhos, mas depois de assistir ao meu vídeo, elas se auto-reavaliaram. Um telespectador europeu escreveu: "Sou alemão e tinha preconceito contra a França, mas depois de assistir ao seu vídeo, decidi que tenho que ir e experimentar a verdade por mim mesmo." Um telespectador americano confessou sobre o preconceito contra o México, dizendo que através da mídia ele só via imagens negativas. De agora em diante, quero ir e ver a verdadeira face. Jovens telespectadores da China também comentaram muito, dizendo que costumavam acreditar apenas em propaganda unilateral e entendiam o mundo de forma errada. Agora eles sabem que estavam errados e reconhecem que o Brasil é um lugar gentil e incrível. A mensagem mais impressionante foi a de um jovem do Brasil. Ele escreveu: "Depois de assistir ao seu vídeo, recebi coragem. Eu mesmo sou um repórter iniciante e percebi o quão importante é falar a verdade. Esse jovem disse que queria fazer um projeto semelhante em seu próprio país para eliminar o preconceito contra a Argentina e veio me pedir conselhos. Eu compartilhei minha experiência com ele em detalhes. À medida que o vídeo se espalhava, algo inesperado aconteceu. Muitos países começaram a criar programas semelhantes. Documentários explorando preconceitos contra países vizinhos surgiram. Um produtor francês me enviou um e-mail dizendo que foi inspirado pelo meu vídeo para fazer um programa sobre a Alemanha e recebeu um feedback muito bom. Ele me agradeceu. A emissora na Inglaterra também entrou em contato, dizendo que havia feito um programa sobre a Irlanda consultando o meu método e que o público assistiu chorando. Ao ver essas mudanças, percebi que o preconceito existe em todos os lugares do mundo, mas também sei que, contanto que mostremos a verdade, as pessoas estão dispostas a mudar. A verdade muda o mundo. 6 meses após a transmissão, fui convidado a participar da Conferência Internacional de Radiodifusão em São Paulo e Rio de Janeiro. Era um lugar onde produtores de todo o mundo se reuniam lá. Ouvi histórias incríveis. Depois de assistir ao meu vídeo, muitas pessoas realmente agiram para mudar. Algumas viajaram para países vizinhos, algumas criaram programas semelhantes, algumas começaram a educar sobre preconceito nas escolas. Um professor alemão me disse: depois de mostrar seu vídeo aos alunos, eles discutiram o preconceito por conta própria. Essa lição foi a mais significativa. Um professor de uma universidade no ZWS disse que usou meu vídeo como material didático na disciplina de comunicação de massa, como um estudo de caso, e os alunos tiveram uma reação muito positiva. No evento daquele dia, conversei com muitas pessoas da indústria de televisão brasileira. Elas disseram: obrigado ao povo japonês por ter a coragem de dizer a verdade. Um produtor brasileiro disse: graças ao seu vídeo, o relacionamento entre o povo japonês e o brasileiro está melhorando pouco a pouco. O povo dos dois países está começando a se entender melhor. O ponto de partida dessa mudança foi criado por você. Ao ouvir essas palavras, meu coração estremeceu. Eu não pensei que o que eu fiz teria uma bênção tão grande, embora eu apenas tenha dito a verdade. O mundo está mudando gradualmente. Agora, eu ainda recebo mensagens de todo o mundo. Pessoas que receberam coragem depois de assistir ao meu vídeo. Pessoas que começaram a mudar e pessoas que agradecem. Toda vez que leio essas mensagens, juro a mim mesmo novamente: de agora em diante,
falarei apenas a verdade e nunca me curvarei ao preconceito. Porque eu mesmo provei que a coragem de uma pessoa pode mudar o mundo. Por favor, lembrem-se, nunca julguem algo antes de experimentarem por si mesmos. Não aceitem informações unilaterais da mídia para criar uma imagem na cabeça. Tenham a coragem de buscar a verdade. Esse é o primeiro passo para criar um mundo sem preconceito. E esta é a história do produtor japonês cheio de preconceito que, após experimentar o Brasil, percebeu a verdade e reuniu a coragem para transmiti-la. A história de hoje termina aqui. Por favor, enviem palavras de encorajamento ao personagem principal desta história e não se esqueçam de clicar em gostei e se inscrever no canal. Obrigado por assistirem.